Amigos da Santa Cecília TV, estamos iniciando o programa Direito e Cidadania, programa recebendo no estúdio aqui da Marvic, um convidado especial, Dr. Frederico dos Santos Messias, juiz da primeira vara de Cubatão. Bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Walter. Boa noite a você que nos assiste em casa. É um prazer novamente estar aqui no seu programa. Dr. Frederico hoje vai falar um pouquinho das reformas da Lei 11.719 de 2008, que alterou significantemente os processos, os novos procedimentos no Tribunal de Júri, reformas do Código de Processo Penal. É isso, né, doutor Frederico? Vamos abordar esse assunto, que ainda tem muitas dúvidas aí para os operantes do direito e para a própria população, né? Houve uma reforma significativa aí no processo penal, uma reforma que foi pontual e que, por não abordar o sistema de um modo geral, trouxe alguns problemas, algumas controvérsias que a gente vai tratar de algumas delas aqui na noite de hoje. Perfeito. Na questão dos processos comuns, os mais significantes, o senhor acha realmente na questão do recebimento da denúncia, nessa defesa preliminar, esse é um ponto significativo que causa ainda muitas dúvidas, né? A alteração da legislação processual penal trouxe agora algo que eu considero um tanto quanto inadequado, que é uma espécie de duplo recebimento de denúncia, né? Então, inicialmente, o magistrado, ao receber a denúncia oferecida pelo promotor de justiça, ele analisa ela previamente para ver se há alguma causa que possa ensejar a sua rejeição. Não havendo essa causa aparente de rejeição, ele a recebe o que os doutrinadores têm chamado de recebimento provisório e cita o acusado para responder essa denúncia no prazo de 10 dias, uma defesa preliminar, onde ele alegará toda a sua matéria de defesa. Posteriormente a isso, o magistrado novamente, analisando agora a matéria trazida na defesa preliminar, verifica novamente se recebe a denúncia agora de modo definitivo. Esse duplo recebimento de denúncia traz algumas circunstâncias que ainda merecem atenção, como, por exemplo, qual delas vai ensejar a interrupção do prazo de prescrição. O primeiro recebimento de denúncia, será o segundo recebimento de denúncia. Essa é uma situação que ainda permanece indefinida e que só a jurisprudência vai poder definir uma circunstância que parece das mais relevantes, que é a definir o marco da interrupção da prescrição. Outra situação que parece um pouco estranha o magistrado que recebe a denúncia, posteriormente absolveu o réu sumariamente. Ou seja, recebeu e depois diz que não recebeu. Fica uma situação estranha. É uma situação até difícil imaginar o magistrado que recebeu, posteriormente dizer que não recebeu, reconhecendo que estava errado. Então essa é uma outra situação que gerará problema. Mas veja bem, doutor Frederico, realmente as questões aí geram aí duplicidade, aí a sociedade fica com uma sensação de impunidade, os advogados obviamente vão buscar os caminhos legais, mas tivemos aí na questão de entorpecente em 2002, que havia até erros de grafia, né, aí foram alterados, quer dizer, essas questões que são colocadas, quer dizer, parece que infelizmente as leis vão sendo colocadas e demora-se para se discutir, quando elas são aplicadas aí já surgem as dúvidas. Parece que esse é um ponto significativo, né? Fica muito tempo para discussão, né? O grande problema do processo legislativo brasileiro inicialmente a legislação, o projeto de lei é feito por um técnico, e quando esse projeto é levado à instância legislativa, no caso o Congresso Nacional, são feitas alterações pontuais na legislação, né? Nesse projeto de lei que foi encaminhado. E aí se percebe que quando ela é aprovada, restaram alterações retalhadas, né? De forma que uma alteração aqui implica num problema mais à frente na mesma legislação. E o processo legislativo não faz essa devida adequação dessas alterações pontuais, né? E aí gera esse problema. Você citou a lei de tóxicos, muitos processos estão sendo anulados nas instâncias superiores por conta daquela problemática das duas legislações envolvendo tóxicos, né? Então hoje havia juízes que aplicavam uma legislação, havia outros juízes que aplicavam outra, e esses tribunais, o tribunal sedimentou um determinado entendimento sobre a aplicação de uma das leis, e todos os processos que não aplicaram essa lei
estão sendo anulados. Nós temos um caso famoso em Praia Grande, né, em que o processo foi anulado por conta da não observância de um desses dispositivos da lei de tóxicos. Perfeito. Outra questão significativa, né, doutor Frederico, essa questão também, quando você pode, né, tanto a defesa como o Ministério Público, fazer a pergunta diretamente. Quer dizer, se aboliu a questão da repergunta. Obviamente, o magistrado está ali para ponderar, para evitar os excessos, né? E até, às vezes, explicar efetivamente a pergunta, que às vezes o leigo, o advogado faz uma pergunta de uma forma técnica, né? E o leigo, né, que está ali para responder, às vezes não entende a pergunta e cabe ao magistrado intervir e aí esclarecer a que pergunta o advogado ou o Ministério Público se refere, para que possa esclarecer o processo, não é isso? Esse sistema das perguntas diretas também tem suscitado alguma dúvida, né? Principalmente por parte da advocacia, e aqui sem entrar no mérito se está certo ou não, o entendimento de que os advogados, o Ministério Público e o advogado perguntariam diretamente sem que o juiz tivesse feito qualquer pergunta anteriormente à testemunha, né? O que parece que vai se encaminhar no sentido da aplicação desse ponto da legislação é admitir que o juiz faça a inquirição primeiro da testemunha e posteriormente as perguntas do Ministério Público e do advogado, aí sim essas sejam feitas diretamente, sistema que já existia no procedimento do Tribunal do Júri, onde o juiz perguntava primeiro, depois o promotor e o advogado perguntavam diretamente à testemunha. O sistema de reperguntas antigo, né, gerava algumas situações cômicas, né? Então o advogado fazia a pergunta para o juiz, que repetia a mesma pergunta para a testemunha, né? Muitas das vezes a testemunha leiga, humilde, né, já saía respondendo. Já saía respondendo a pergunta do advogado. Aí você tinha que dizer para a testemunha: olha, não responda. Olha para mim. Olhe para mim. E aí você pergunta para ela exatamente o que o advogado tinha perguntado. E ela: mas agora eu posso responder? Então havia essas situações cômicas. Talvez agora, com as perguntas feitas diretamente, a testemunha sinta-se mais desinibida para responder. E aí, como você ponderou muito bem, fica sempre a critério do juiz indeferir as perguntas que são impertinentes, adequar as perguntas para que a testemunha possa entender, enfim, controlar, presidir a audiência. Perfeito. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Frederico, tomar uma água, mas você não sai daí, vamos voltar com mais questões referentes às reformas do Código de Processo Penal. Vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí, voltamos já.